novela da vida real especial de hoje registra a vitória de duas mulheres do estado de Minas Gerais. Uma da cidade de Barbacena e a outra da capital Belo Horizonte. Ambas entraram no hospital e viram a morte cara a cara, mas através do nome de Jesus não encontraram o fim. Vamos iniciar pela vida de Karen Mendes. Nascida na cidade de Barroso, desde a infância sempre esteve firme em Cristo. Quando a minha mãe converteu, ela converteu assistindo o missionário, na televisão mesmo. Aí ela não tinha em Barroso. Depois que foi para Barroso, ela começou a ir lá, na igreja de lá. Desde os meus 9 anos, mais ou menos, a gente já vem à igreja, a gente já vem servir nesse Deus maravilhoso. Desde pequena mesmo, assim, esse interesse em buscar a Deus. Ainda mais agora nessa fase assim, da adolescência, para a vida adulta, então... Em 2023, Karen passa pelo Vale da Sombra da Morte e a fé da jovem é provada. Então, a partir de 30 de julho, mais ou menos, comecei a sentir uma tosse e a tosse muito seca. Aí, achando que era normal, o tempo frio e seco também, aí eu comecei a tomar chá de casca de caju, tomando xarope de alho com mel, por exemplo. Aí fui tomando, mas continuei com sintomas e foi agravando para uma gripe. Comecei a dar dor de cabeça, aí evoluiu depois para febre. E quando evoluiu para febre e as dores musculares, foi o momento que eu procurei o hospital. Nisso a gente iniciou o tratamento com as medicações, que era o anti-inflamatório, 5 dias, e fiz o tratamento 5 dias, mas continuei com a febre. Depois retornei ao hospital de novo e continuei o tratamento, iniciei o tratamento com antibiótico. O diagnóstico foi a faringite, porém, ao iniciar o tratamento, não cessava, não parava a febre. Então a gente voltou nessa segunda vez e passou para o antibiótico. E tomando antibiótico não resolvia. Já com 8 dias dando febre, a minha mãe me orientou que a gente poderia marcar com o otorrino aqui em Barbacena. E ao marcar com o otorrino, na consulta estava com febre e taquicárdica. Estava com 165 de batimento, logo ele já achou estranho e me encaminhou para o hospital. Assim que ela passou pelo otorrino, ele já encaminhou ela pelo hospital para averiguar o porquê do coração dela estava tão acelerado. Na hora eu já me assustei, porque a gente não esperava. Pensava que fosse uma gripe comum, uma faringite, como ela estava tratando mesmo, Então, assim que passou ela para o hospital, eu já me assustei, sim. E chegando lá, não saí mais. A gente veio para buscar ela, tinha vindo consultar na sexta-feira, e a gente veio para ver, o que estava acontecendo, conversando com a mãe dela na sexta e no sábado, ela ficou na observação. Aí eu estava junto com ela, quando passou o médico ia trocar o plantão, a enfermeira passando para o médico o plantão, disse para ele que ela estava aguardando uma vaga no CTI. Aí nós percebemos que era muito sério, aí eu falei com ela que ia sair para a mãe dela entrar para conversar com o médico, para ver por que ela subiria para o CTI. Então, eles me deixaram na observação para poder fazer os exames, e ver o que aconteceria, e dar, o diagnóstico. Aí, chegando lá, os batimentos só aumentavam e eles, tentando fazer vários exames, passei a noite lá e, assim, de sexta, que foi dia 18, de sexta para sábado só piorou, então, assim, parecia ser outra pessoa. Nessa madrugada, de sexta para sábado, meus batimentos chegaram assim a 220 e eu não sentia nada, assim, só minha mãe mesmo que me falou. Essa paciente deu entrada com a gente com quadro de febre e muita anemia, plaquetopenia e sinais de comprometimento sistêmico grave já. Ela já tinha insuficiência renal e hepática. Foi feito o diagnóstico de síndrome de ativação macrofágica, que é uma síndrome caracterizada por uma inflamação sistêmica. É como se fosse uma superinflamação. E eles tinham suspeita de uma síndrome rara. E então eles haviam comunicado que teria que me internar no CTI para poder continuar os exames e ter um monitoramento ali mais preciso, Aí eu fui para o CTI no domingo à noite.
Na segunda-feira, de manhã, iniciei o exame ali que de fato comprovaria se seria essa síndrome rara e aconteceu que eles comprovaram realmente que era a síndrome de ativação macrofágica. Então ela foi encaminhada para o CTI, foi feito o diagnóstico e iniciado o tratamento. Essa síndrome de ativação macrofágica ela é uma doença bastante incomum, ela é bem rara. Tem a forma primária e tem a forma secundária infecção viral. Esse era o caso dela. Evoluiu com um quadro muito grave de síndrome de ativação macrofágica. Essa paciente foi encaminhada para o CTI devido às insuficiências orgânicas que ela já tinha. Infelizmente, ela possui um mau prognóstico na entrada. Quadros graves como o dela possuem mortalidade bem superior a 90%. E com isso, ao comprovarem a síndrome, ali já iniciariam todo o tratamento necessário, né? Teriam que ver se eu responderia positivamente ao tratamento, que seria a base de corticoides, né, imunossupressores e a quimioterapia. Já estava com os órgãos comprometidos, né? Por exemplo, os rins, o baço, estava com água no pulmão direito. Então, assim, como é uma superativação, poderia vir a explodir a qualquer momento, como uma bomba mesmo. Ela foi para o CTI no domingo à noite, né? Aí, nesse período, tudo estava grave. Quando foi na quarta-feira, o médico do CTI me chamou lá na sala dele e falou assim que o fígado dela estava comprometido, a parte pulmonar estava comprometida, tanto é que ela estava no oxigênio. Os órgãos dela estavam bem comprometidos e ele torcia para ela entrar no 7%, para ela ter 7% de vida, ele torcia. Então, assim, quer dizer, ela não tinha nem 7% de vida. Foi muito difícil para nós, né? Tanto para mim, para minha esposa, para meu filho também, o irmão dela, o Matheus. Foi bem difícil. A gente tinha muito medo de perder ela, sabe? Mas o tempo todo nós agarramos em Deus, Jesus, orando. Passei a mensagem para o pastor pedindo ajuda, né, em oração. Também começamos a entrar em oração, buscando a Deus. E retornei o pastor no outro dia, pedindo uma ajuda para ele ir lá no hospital, orar para ela, porque era mais sério do que todos pensavam. Eles falavam, né, a gravidade, como que era, e falavam para os meus pais. Todo o tempo eles estavam cientes de como era grave, né, e como que a taxa de mortalidade também era alta. E eu também tinha ciência, porém aquilo não me afetava, eu não sentia dor nenhuma. Foram por volta de 11 dias no CTI e eu não sentia nada. Me apeguei a Deus mesmo, né? Porque só Ele para fortalecer. O médico falou, né, que era bem difícil, que cada dia estava piorando no caso dela. Tanto que quando ele falou pra gente que era 7% a cura dela, eu falei pro médico assim, ô doutor, ela vai entrar nesses 7%. O irmão Giovanni, o tio da Karen, ele me procurou, mandou uma mensagem pro WhatsApp dizendo que ela estava no hospital, hospitalizada, que parecia que o caso dela era muito sério, o caso dela era grave. Eu fui no hospital no mesmo dia que ele me ligou para orar por ela, estava ela e a mãe, fiz uma oração por ela, e declarando Isaías 53:4, que ela estava curada, ela tomou posse da palavra, ficou firme, voltei. Aí ele ligou de novo para mim voltar lá, que parecia que o caso era gravíssimo e que ela tinha 7% só de chance de vida. Eu fui de novo no hospital, me lembro que dei um Salmo 25 para ela, para o pai e para a mãe, declarando que ela não seria confundida. O Davi disse, elevo a minha alma a ti. Não me deixe, Senhor, ser confundido. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Eu falei, não deixe o inimigo te confundir, você está curado, esse mal não vai prevalecer. Ele agarrou firme, cara, ficou firme com a palavra de Deus, e eu vim para a igreja e pedi toda a igreja que entrasse em oração por ela. Mandei um WhatsApp para toda a igreja, pedindo que orasse pela Karen, a sobrinha do irmão Giovanni de Barroso, para que ela ficasse curada verdadeiramente. No início, assim, foi bem difícil mesmo. Nós ficamos sabendo do caso dela, que era grave, que os médicos falaram para nós que era bem grave. Foi muito difícil mesmo. Só Deus mesmo para dar força para nós, que deu força para nós foi Deus. Mas o tempo todo nós agarramos em Deus, Jesus, orando. Muitos estavam orando por ela também. No Rio de Janeiro, a minha família no Rio de Janeiro estava orando por ela. As igrejas no Rio também, que da onde eles fazem parte, estavam orando. A cada visita ao CTI, os médicos sempre foram muito sinceros da gravidade do caso, que era uma doença muito rara. Eles me chamavam na sala deles e me falavam o quanto era grave. Então, eu comecei a
a pregar para eles então, porque assim como o Senhor tocou em Lázaro, que já estava morto, ele poderia tocar na minha filha. E todos os dias era assim. Outro dia ele me chamava e falava a mesma coisa. Então a gente se apegou muito à fé mesmo, sabe? Porque se não fosse a fé, não teria como estar aqui hoje, né? Teve um dia que nós fomos visitar ela no CTI, eu e minha esposa. Aí teve um médico que falou, né, que era bem difícil, que cada dia estava piorando o caso dela. Aí nós conversamos com o médico, falamos para ele: doutor, nós aceitamos o diagnóstico de vocês são os profissionais, estudaram para isso, mas a gente falava para ele que Deus pode mudar esse diagnóstico, que ele ia mudar esse diagnóstico. Aí os médicos: não, eu quero também que eles mudem, que Deus mude esse diagnóstico dela. Eu falei: não, nós, com a graça de Deus, ele vai mudar em nome de Jesus. Foi um momento que Deus cuidou tanto de mim e eu senti assim nos braços dele, né? Ele falava comigo que eu não sentiria dor nenhuma, porque ele já tinha levado sobre ele todas as dores. Então, por mais que eu estivesse no CTI, eu estava ali o tempo todo lúcida, eu cantava louvores, eu via pregações, eu orava, eu cantava junto com as enfermeiras. Então, assim, foi um momento assim que para mim foi um deserto, mas a gente passou tudo para glorificar o nome de Deus. Apesar do quadro dela ser muito grave, sempre que a gente ia visitar na visita, ela estava alegre. Ela que sustentava, a fé da gente aumentou por causa dela mesma, sabe? Ela sempre estava alegre, cantando. Aí a nossa fé aumentou realmente por causa dela também, porque ela estava muito confiante. A gente fazia videochamada, quase todo dia fazia videochamada com a família, né? E todo o tempo, assim, era mensagens positivas, né? Pregações, mensagens de fé. E todo o tempo, assim, a gente se fortalecendo, sabendo que Deus estava no controle, né? Então, assim, momento algum eu tive medo, porque eu sabia o Deus que a gente servia, né? Que a gente serve. Meu tio sendo meu pastor, né? E ele indo me visitar. Então, assim, todo tempo mandava mensagem, pregando, e o pastor também daqui de Barbacena, ele foi lá 3 vezes. Então, assim, recebi as visitas dos pastores, né, dos meus pastores. Então, foi um momento, assim, muito importante, porque eles fizeram parte dessa trajetória, fizeram parte desse testemunho, né? Então, assim, foi edificante, realmente. Nossa, como que faz a diferença, né? Faz a diferença você estar caminhando com homens de fé, né? Com pessoas ali que tá para te fortalecer também. Pedi a ajuda do pastor em oração, o pastor começou a orar, a gente orando lá de Barroso, o pastor determinando aqui, a gente orando lá e encontrei o versículo do Salmo 118, versículo 17, que Deus disse, né, que eu não morrerei, mas viverei e falarei das obras do Senhor. A Karen, ela mantinha um estado geral, apesar de tudo, muito bom. Ela ficou consciente o tempo todo no CTI e ela é uma menina que respondeu relativamente rápido. Então, todas as medicações que nós entramos, ela foi respondendo muito rápido. Com o tempo, eu fui reagindo bem, né, ao tratamento e, assim, foi realmente um milagre para os médicos. E, com isso, depois de 11 dias, eu recebi alta e fui para a enfermaria. E na enfermaria, aí eu pude ficar com a minha mãe, né? E com isso, por estar reagindo bem ao tratamento, passei lá 13 dias, continuando com a quimioterapia. E ela, em cerca de 10 dias, ela já conseguiu sair da UTI. Mais alguns dias ela já estava recuperada, podendo até ir para casa. Mas é um tratamento que dura no mínimo 8 semanas. E depois eu recebi alta, no total foram 26 dias no hospital. Ela, inclusive, agora já acabou esse tratamento e segue em acompanhamento. Muito bem, até o momento. Cada coisa, um arroz, um feijão que a gente come em casa, só de estar na casa da gente, já é uma bênção de Deus. Nossa, só assim pra gente ver e dar valor, né? As coisas simples da vida. No dia que ela recebeu a alta dela, assim, que depois que já houve melhoras, assim, o médico ainda falou assim: você esteve morta, menina, você esteve morta, mas a gente cria que Deus estava no controle da situação desde o primeiro momento, né, que ele já encaminhou, que tudo deu certo, ele estava cuidando desde o primeiro momento. E com a graça de Deus, foi uma benção. Foi a recuperação dela, entrou nos 7%, está aí, com a graça de Deus conosco aí,
uma benção de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja entrou em oração, tem oração, e ela está aí hoje curada para a glória de Deus. E foi o que aconteceu com a Karen. Graças a Deus, com a ajuda do pastor Marley, nós todos saímos vencedores, né? Caso bem sucedido. Para a glória do Senhor Jesus. Ele trouxe a vida da Karen, né? Assim como Lázaro estava morto, ele reviveu, ele fez a minha filha reviver. Um toque dela e ela está de volta. Então, a gente sempre presenciou os milagres na Bíblia, sempre lendo, e foi o momento de presenciar definitivamente, né, às claras, né? E foi aí que a gente viu que a gente serve sim um Deus de milagres, né? Mas assim, o pior já passou e já deu tudo certo para a glória de Deus. Deserto, de dias muito difíceis, mas a gente conseguiu. É o Senhor Jesus. Jesus está sempre pronto para nos dar a vitória. E assim como na vida de Karen, uma conterrânea, mas a aproximadamente 150 quilômetros de Barroso, mora Celi Medeiros, uma nordestina que há mais de 20 anos vive em Belo Horizonte. E em novembro de 2022 é internada para uma cirurgia e acaba sofrendo uma parada cardíaca por 25 minutos. Mas com a intervenção de Deus, ela nasce de novo. Acompanhe essa história. Eu nasci em Recife, vim para cá faz uns 20 anos. Eu frequentava a igreja, ia todos os domingos para a igreja, né? E ia no meio da semana também. Em novembro de 2022, Celi é internada para retirar um cisto no rim direito. Antes de me operar, eu fui para a igreja e pedi oração dizendo às irmãs que eu ia me operar. Enquanto estive pastor ali em Minas Gerais, oramos, clamamos a Deus, sempre tivemos ali o nosso livro das orações, onde incluímos ali o nome das pessoas e orávamos por ela. E, inclusive, nossa irmã também estava ali, né? No livro das orações, estávamos orando, eu, minha esposa, a igreja, oramos por ela nesse período. A cirurgia começa bem, mas a certo ponto o corpo de Celi reage à anestesia e o coração para de bater. Minha irmã foi operar, era uma cirurgia que era de risco, mas o médico informou que era uma cirurgia simples, né? Então, ela entrou para o bloco cirúrgico, né? Era 11 horas, a cirurgia ia ser de 2 horas, só que realmente não foi isso que aconteceu. Essas 2 horas foi passando. O corpo não aguentou e eu tive uma parada cardíaca. Quando foi de 8h40 da noite, foi que ele chegou e falou para mim assim que a cirurgia da minha irmã não tinha sido um sucesso, porque ela tinha dado uma parada de 25 minutos. Ela internou para retirar o rim, né? E ela retirou e parou no bloco. Aí que ela chegou para nós, ela já estava entubada, já estava sedada, estava com a medicação alta para manter a pressão, então estava bem grave. Aí passou os 10 dias que estubou ela, que colocou traqueostomia, aí tira a sedação, ela não fica mais sedada. Então, quando tirou a sedação, eu esperava que ela acordasse, né? E isso não aconteceu, ela não atendia estímulos, se eu chamasse, ela não atendia. A doutora chegava para mim, né, junto com a equipe, e falava que ela não teria mais jeito, ela só estava viva por causa através das medicações, né, e dos aparelhos. E todo dia ela dizia que ela ia morrer. Um dia estava grave demais, outro dia ela já estava mais estável. No caso dela, ela parou, né, muitos minutos. Uns recobram, outros não. Ela não passa de hoje. Então, dado momento, eu falei para a médica, eu entreguei minha irmã boa e eu quero sair aqui com ela. Eu só saio daqui com ela boa. Fiquei em coma por muito tempo. Muita gente mesmo orou por mim. Não, nem acreditava em milagre. E tinha raiva quando algum evangélico chegava para fazer oração, para fazer... Eu não acreditava. Eu não acreditava quando as pessoas diziam assim, Deus vai curar, Deus vai curar. Eu nunca acreditei nisso, né? Eu só acredito nas coisas que eu vejo. Eu acreditava muito na medicina. Aí, Deus me deu a segunda chance. Aí, um dia, me acordei perguntando pelo meu sobrinho. Aí, a enfermeira correu para chamar o médico. A Célia foi lá me visitar e falou que ela estava falando. Eu não acreditei, achei assim, surreal. Aí, fui visitá-la lá em cima. Quando eu vi, eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque ninguém esperava a recuperação tão rápida que ela teve, sabe? Então, foi surpreendente para todos nós.
Todo mundo que eu mostrava a foto, mostrei para médico, mostrei para enfermeiro, fisioterapeuta, ninguém acreditava. Uma sensação muito gostosa, sabe? De sentir mesmo a presença de Deus ali, porque é um milagre mesmo ver ela daquela forma. E olha a bênção que Deus promoveu por meio dessas orações, levantando a nossa irmã, né? A Bíblia diz que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. No final de janeiro, ela saiu, ela recebeu alta da médica clínica, né? Mas ela não pôde sair ainda porque o fisioterapeuta, nem o terapeuta ocupacional tinha dado alta. O estado dela era assim, ela estava totalmente dependente de mim, né? Eu era mão, braço, perna, tudo dela. Ela estava toda dura, né? As mãos todas entrevadas. Os braços dela não se movimentavam, as mãos dela eram todas sem movimento, não andava. Ela tomava banho de leito. Tudo com ela era a gente tinha que fazer na cama. Ela só ficava deitada. E a preocupação era porque eu tinha que mudar ela de posição toda hora, por causa das feridas. Ela não se movimentava, né? Ela não comia só, ela não bebia só, tudo isso eu tinha que estar o tempo todo perguntando e dando alimentação para ela. Esse processo a gente ficou 1 mês, nesse processo assim. Aí foi quando a gente veio morar aqui em BH, e eu decidi levá-la, ficar levando ela para a igreja. Ela queria porque queria ir para a igreja. Minha irmã me carregava sempre na cadeira de roda. Foram 3 domingos. Eu percebi que ela ficou muito alegre. Eu botei ela ali na frente, logo para não atrapalhar ninguém. E ela ficou muito alegre vendo o culto. Só que ela percebeu que aquele pastor não era o pastor dela. E era outro pastor, mas era um pastor muito bom, né? Porque ele sabia falar as palavras certas. E depois o pastor chamou assim: quem estiver precisando, quem estiver enfermo, pode vir para aqui para frente que eu vou fazer uma oração. Aí fui falar para o pastor o que tinha acontecido comigo. Aí ele disse assim: e por que você não tá de cadeira de roda? Eu disse: porque eu não estou andando. Aí ele disse assim: então levanta e anda. Me deu uma agitação assim no corpo, sabe? Uma agitação. Eu levantei rápido, minha irmã achando que eu ia cair. Mas quando aquele pastor disse levante e anda, eu fiquei apavorada. Mas eu saí correndo dentro da igreja, correndo e falando para todo mundo: olha, eu estou andando, eu estou andando, eu estou andando. Olha lá, a irmã agora, olha aí, ó. Olha a irmã aí, ó. Olha aí, ó. Olha a irmã andando desse jeito aí. A outra tá atrás de segurança só. Só tá de segurança do lado dela aí, ó. Eu fiquei em coma 3 meses. Uhum. 3 meses em coma. O médico disse que eu não tinha jeito, que eu já estava morta e que depois eu ia ficar cheia de sequelas depois se eu fui ver isso de novo. Mas Deus é muito bom comigo. A senhora veio na cadeira de roda que tá aqui. Vim na cadeira de roda. Veio na cadeira de roda. E vou empurrando a cadeira de roda hoje. Empurrando. Eu vou empurrando. Vai para casa empurrando a cadeira de roda. Não tem mais sequelas, não. Olha que bonito. Deixa eu falar com a irmã que tá atrás. Tá chorando por quê? Eu passei 3 meses na Santa Casa com ela. Todos os dias a médica falava que ela não tinha jeito, se vivesse, ia ficar como um vegetal. Eu vim de Recife, deixei minha vida lá para mim. Para cuidar da irmã. Ficar com ela aqui. Irmã de valor a senhora tem, né? Irmã queridona ela, hein? Quer dizer, veio cuidar da senhora. Ó, a cadeira de roda da senhora. Senhora, vamos fazer. Aqui, ó. A senhora tá querendo correr já, irmã? Aqui, ó, vamos fazer. Espera, a senhora tá apressada, só nasceu de 6 meses? A senhora empurrava ela? Era a senhora que empurrava ela. Então senta na cadeira agora, a senhora lá. Agora senta. Senta lá. Senta lá. A senhora empurrou a irmã? Agora, irmã. Agora, vai lá. Agora a senhora empurra. Agora a senhora empurra ela. Aí, ó. A senhora empurrava ela. Aí, dá um abraço gostoso na irmã agora. Olha que coisa bonita, pessoal. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é maravilhoso. Aleluia! Este Deus é tremendo, este Deus é tremendo, este Deus é demais. Fiquei apavorada mesmo, porque eu disse, o que é que vai acontecer? E quando eu vi ela andando dentro da igreja, andando, eu fiquei apavorada ali, eu sabia se eu chorava, se eu saía de perto dela, eu estava atrás dela, porque eu queria, se ela caísse, tropeçasse, eu estava lá para segurar. Foi muito lindo quando a Celi levantou da cadeira de rodas, saiu andando, correndo para lá e para cá, a irmã dela correndo atrás, emocionada, em lágrimas, e a igreja toda vibrando com o milagre que Jesus fez. Saí arrastando a cadeira de roda, porque não estou mais usando a cadeira de roda, porque o pastor falou: levanta e anda. E nunca mais
usei a cadeira de roda, para mais nada. Estou andando normal, estou correndo, e ninguém mais vai me segurar. Após ela sair do hospital, então ela vai à igreja, pastor Rogério Postigo, nosso pastor, faz essa oração e Deus ali usa o homem de Deus e levanta essa minha irmã da cadeira de rodas. Esse é o nosso Deus agindo. Eu via a dificuldade, eu fazia o que o coração é o certo, né? Ajudava com bom grado e hoje, graças a Deus, aí, a vitória de Deus é a misericórdia. É emocionante ver ela andando, porque não pensei que a recuperação dela fosse tão rápida igual foi. Pelo estado que a gente viu ela no hospital e ver hoje como ela está, né? É surpreendente. Agora eu tô comendo sozinha. Tô fazendo tudo, escovando os dentes, tudo. É um milagre, né? Porque assim, dentro da religião, eu acho que é um milagre. Quem já estava, bem dizer, morta no hospital e depois sair andando desse jeito? Isso é pra quem? Pra quem que pode fazer uma coisa dessa? Quem é que pode? Só Deus. Mas ninguém. E ela tá aí hoje, até hoje andando, sem precisar de ajuda, sem precisar desses cuidados que eu dava pra ela. Nunca mais ela usou essa cadeira. A cadeira tá lá no último quarto guardada. Ela sai daqui e vai pro quarto andando. Ela anda na diálise, ela já come sozinha, ela já bebe sozinha, ela já sabe o que quer. Só posso dizer que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Que os médicos tentaram fazer de tudo, os médicos tentaram. Mas quando Deus disse assim, agora estou comigo, agora é comigo. Agora eu vou dar a ela a segunda chance. Aí me deu a segunda chance. O homem pode até dar uma palavra, mas a sentença é somente concedida pelo Senhor Jesus. Não há nada que Deus não possa transformar em um testemunho de bênçãos. Os testemunhos dessas duas mulheres que viram a vida mudar através da fé e do poder da oração pode auxiliar você que está aí em casa. Não desista da bênção que já é sua, da vitória que o Senhor Deus já te concedeu. E caso você tenha algum testemunho para contar, ligue para 0 Operadora 11 21 26 5889 ou mande um e-mail para canaldasnovelas@ongrace.com. A próxima novela da Vida Real Especial pode ser a sua.